Olá pessoal, graça e paz. De volta aqui no nosso canal da Igreja Missionária Unida do Brasil para trazer algumas informações para você, para abençoar a sua vida. Na nossa última transmissão, a gente falou um pouco da história da Igreja Missionária Unida do Brasil aqui em Extrema. E é bom conhecer um pouco da história, seja da igreja, seja das pessoas, porque quando a gente resolve caminhar com alguém, a gente precisa conhecer um pouco da história. E hoje eu queria aproveitar esse tempo, a sua atenção, para eu contar um pouquinho da minha história como pastor, como foi minha conversão, de onde eu vim, e o que eu tenho feito nesses últimos tempos. Então gostaria de compartilhar um pouquinho, pedir permissão para você, para falar um pouquinho da minha história, para que você possa sintonizar. E quando você ouvir eu falando, você vai poder saber um pouco dessa história que trouxe até aqui a minha vida. Então eu quero compartilhar com vocês. Meu nome, como vocês já sabem, sou Gênesis Evangelista da Silva. Esse nome, ele tem um significado, ele não foi por acaso. Eu vou deixar de lado nessa história, se um dia você puder conversar comigo no particular, eu conto um pouquinho da história do meu nome, porque eu teria que abranger algumas coisas e isso não ficaria bom, talvez nosso vídeo nem poderia ir ao ar. Então eu gostaria de compartilhar um pouco. Eu nasci no ano de 1970, na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Eu vim de uma família simples, de uma família tradicional, simples. Meus pais não eram cristãos evangélicos, não tinha nenhuma religião. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu recebi do meu pai uma Bíblia. Meu pai me deu uma Bíblia de presente e ele disse que eu seria pastor. E só para enfatizar aqui, quando ele comprou essa Bíblia, ele estava meio embriagado, encontrou por lá um parceiro e recebeu essa Bíblia, comprou essa Bíblia e trouxe para mim. Eu tinha 7 anos e disse: você vai ser pastor. Só que os anos se passaram. No ano de 1982, a minha mãe se converte ao Evangelho. E eu tinha 12 anos e eu também queria ser batizado, queria descer as águas. Mas no dia que a minha mãe foi batizar, eu fugi. Não quis ser batizado e fui embora. Era um dia muito frio, eu acho que eu fiquei com medo do frio e terminei não indo ao batismo. E se passaram muitos anos. Depois desse período, nós viemos embora para o estado de Rondônia e nós chegamos aqui no ano de 1984. E como não tinha igreja que a minha mãe frequentava, ela passou a frequentar as igrejas da Assembleia de Deus no estado de Rondônia. E a gente não gostava muito dessa questão de igreja. E os dias foram se passando, as situações foram indo embora, o tempo passando, e a gente não queria saber de igreja. Muitas vezes nos cultos, e quando eu comecei a estudar, eu recebi uma palavra de uma senhora que disse: meu filho, aprenda a ler na Bíblia, aprenda a ler na Bíblia. E quando eu peguei aquela palavra e peguei aquela Bíblia que o meu pai havia me dado, e eu comecei a ler a Bíblia. Então eu aprendi muitas coisas, livros da Bíblia, histórias da Bíblia. Então eu sabia muita coisa a respeito da Bíblia quando se falava nessa questão da história. Só que eu não havia me convertido a Jesus Cristo, não havia entregado a minha vida ao Senhor. E os anos foram se passando. E eu vim para o exército, saí da minha cidade, vim servir o exército em 1990 e fiquei no exército. E praticamente me desliguei totalmente da questão religiosa, da questão religiosa. No ano de 1993, aconteceu um acidente com um amigo meu no quartel e veio a falecimento, veio a óbito a sua namorada na época, e ele quase morreu. E naquela época ele se converteu a Jesus e um dia, numa tarde, ele conversando comigo, e o meu nome de guerra era Evangelista, e ele falava: Evangelista, por que você conhece tantas coisas das Escrituras Sagradas, da Bíblia, e por que até hoje você não entregou a sua vida a Jesus? E aquilo me impactou, mas sempre eu tinha muitas desculpas, como muitas pessoas têm, desculpas para não entregar a sua vida a Jesus. E eu comecei a falar a respeito mal das igrejas,
das pessoas que se convertiam e que não tinham um bom testemunho. E eu comecei a compartilhar isso com ele. Disse: tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. E eu acho que não é o meu tempo, eu acho que não é a minha hora, porque no dia que eu me converter, eu quero ser assim, assado. E essas conversas começaram a surgir e eu saí dali. Terminei aquela conversa, saí. Quando eu estava cruzando o pátio da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, ali de Porto Velho, eu senti algo no meu coração, como se fosse uma voz dizendo assim, dentro de mim. Não foi aquela voz visível, né? Mas aquela coisa dentro de mim, aquela percepção. Por quê que até hoje você não me recebeu? Por quê que você sabe tantas coisas? Aquela pergunta ecoava dentro de mim. Por que você conhece tantas coisas das Escrituras e até agora você não entregou a sua vida para Jesus? Irmãos, aquilo foi impactante na minha vida. Naquele momento eu lembro que eu falei para mim: então, se é isso, a partir de hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. E naquele momento eu saí dali, né, saí do quartel naquele dia, já passei numa livraria, comprei 2 Bíblias, porque na época eu estava namorando, né, hoje a minha esposa, Dona Andréia, e nós começamos, a gente não conversava sobre essa questão religiosa, não falava sobre essa questão de igrejas. E naquele dia eu cheguei na escola, eu estava estudando, falei para uma amiga, né, que era amiga dessa namorada, que hoje é minha esposa, né, e comecei a compartilhar algumas coisas com ela, dizendo: olha, aquilo que eu falei para você tal dia não é verdade, aquilo que eu falei tal dia lá não é bem daquele jeito. E fui compartilhando. Ela disse: por que você está me falando isso? E eu disse: porque a partir de hoje eu sou crente e eu não quero mais ter essa vida, eu quero ter uma vida diferenciada. E, irmão, no ano de 1993, quando foi no domingo, nós fomos convidados para ir visitar uma igreja. E essa igreja era a Igreja Missionária Unida do Brasil, ali na rua Algodoeiro, né, em Porto Velho, hoje Peniel, né, Igreja Missionária Unida Peniel. E ali, naquela noite, estava pregando o pastor Arivelto, ali da cidade, na época ele era de Montenegro, né, da cidade de Rondônia, Montenegro, da Igreja Missionária. E ele estava pregando, era o Dia dos Pais, dia 8 de agosto de 1993. E naquele dia eu não via a hora. E eu, quando ia nas igrejas, quando eu ouvia falar sobre, começava aquela questão de apelo, de convidar as pessoas para entregar a vida para Jesus, eu saía do templo, né, ia lá para fora. E naquele dia eu não via a hora daquele homem, né, que estava ministrando a palavra de Deus, que era o pastor Arivelto, né, dele fazer o convite. Eu não sei se ele fez, que tipo de convite que ele fez. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E a minha namorada também entregou a sua vida para Jesus. Na verdade, ela se levantou primeiro do que eu do banco e foi lá para frente. E alguns até brincam comigo, dizendo: se só foi porque a sua namorada se converteu, então você ficou sem jeito e se converteu. Mas não era bem assim, né? Naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu me lembro que quando me chamaram lá naquele cuidado, né, com os novos convertidos, me chamaram no fundo lá da igreja. E uma pessoa me disse: olha, nós vamos visitar, jovens, que na época eu tinha 23 anos, nós vamos visitar, fazer uma visita para você, não sei o que, pegar seu endereço, aquela coisa toda. E eu coloquei dentro do meu coração: se eles me visitarem, eu vou continuar servindo ao Senhor. Se eles não me visitarem, eu vou continuar servindo ao Senhor. E foi no ano de 8 de agosto de 1993, onde eu tive o meu encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E naquele dia, a minha vida foi transformada. Naquele dia, eu comecei uma nova história. Eu era uma pessoa muito fechada comigo mesmo, cheio de complexo de inferioridade, por ter vindo de uma família muito simples, né? Então eu me sentia inferiorizado a tudo e a todos. E eu sempre tive um cuidado, um tratamento. Deus sempre tratou na minha vida. E meu pai me deu ensinamentos, né? Que homem não podia sorrir, que homem não levava desaforo para casa, que homem, né, tinha uma série de coisas que o homem não podia fazer. Inclusive não podia chorar. Então eu tinha muita dificuldade em chorar, eu tinha muita dificuldade em sorrir para alguém, porque eu achava que aquilo não fazia parte da característica de um homem. E quando eu comecei a entender o evangelho de forma clara, irmãos, eu entendi que homem chora porque Jesus chorou, que homem também volta atrás, que homem perdoa, que homem leva sim desaforo para casa, que homem abre mão de muitas coisas.
Então tudo isso foi transformando a minha vida. Então no ano 1993 me converti, né? E me converti no ano de 93 em agosto. Quando foi em outubro eu desci as águas. Quando foi no final do ano, em dezembro, eu fui eleito presidente da mocidade da igreja. E eu não tinha nem noção de como funcionar. E as coisas não funcionaram muito bem. O primeiro ano não funcionou bem, o segundo ano não funcionou bem, ao ponto de eu chegar e falar para o pastor: pastor, eu acho que é melhor se eu não deixar nada aqui nessa igreja não, porque eu vou terminar, de alguma maneira, acabando com a igreja do Senhor. Mas eu tinha um desejo de aprender, de crescer. E eu lembro que uma vez num culto chegou um pastor, né, que já partiu para o encontro do Senhor. Ele ministrando, não me conhecia, né? E a nossa igreja nunca foi aquela igreja, né, que o nosso pastor dirigia, aquela igreja pentecostal, mas aquela igreja mais tranquila, tradicional. E aquele missionário, ele falou para mim: jovem, Deus tem um plano muito especial para você. Você vai ser pastor. Deus tem um ministério para você. E aquilo me empolgou. E eu tinha aquela chama no meu coração. E quando foi que terminou aquela situação, eu perguntei para o meu pastor. E falei: pastor, já que todo mundo diz que eu vou ser pastor, eu preciso aprender. E o pastor disse: você vai fazer um seminário. Escolhe um seminário. Eu disse: não, o senhor escolhe, porque o senhor que é o meu pastor. E ele escolheu. E eu fui estudar no seminário pentecostal de Rondônia. E durante 6 anos estive ali aprendendo. Um seminário que era para terminar em 3 anos, demorou 6, né? Foi algo bem caprichado, né? Abençoador, algo poderoso. E Deus foi mudando a minha vida. Quando foi no ano de 2001, eu assumi a minha primeira igreja. Eu era militar. E quando eu estava pronto para estabilizar, eu tinha sofrido um acidente no meu joelho esquerdo e fui mandado embora, né, do exército, incapaz definitivamente para o serviço do exército. E naquele tempo eu havia feito uma proposta para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer parte do teu reino, mas eu quero, em outras palavras, quando eu me aposentar no exército, eu vou me tornar ministro do evangelho, porque aí eu vou estar estabilizado, eu vou ter um salário, não vou ficar dependendo de questão de igreja, porque eu via muitas reclamações, né, a respeito da questão pastoral, as dificuldades que cada pastor enfrentava, e aquela questão que parece que ser pastor é quase um síndrome de ser ladrão, de roubar, de viver na dependência dos outros, e aquilo me deixava muito triste, que eu via nos bastidores aquelas conversas, né, e eu falava: não quero ser pastor para continuar sendo desse jeito, então eu quero me aposentar. Só que quando eu inteirei 10 anos, eu sofri esse acidente e fui mandado embora. Fui considerado incapaz definitivamente para o serviço do exército e fui mandado embora. E eu não entendi muito aquilo. E aquilo me deixou muito revoltado, né? Porque eu queria ser aposentado. Eu queria terminar a minha carreira militar, depois começar a ministrar a palavra do Senhor de uma forma mais integral. Só que os planos de Deus não são nossos planos, os projetos de Deus não são os nossos projetos. E eu sofri muito com aquela situação. E no ano de 2001, já fora das forças militares, o meu pastor me convidou para fazer parte tomar conta da primeira igreja. Mas antes de eu ir para essa igreja, eu tinha ficado revoltado com muitas coisas. Eu não quero mais ser pastor, eu vou ficar aqui. E Deus começou a trabalhar de uma maneira poderosa na minha vida. Até um ponto de eu falar: Senhor, eu não vou fazer outra coisa a não ser servir o Senhor. Porque quando eu saí do quartel, eu fui fazer todo tipo de serviço, menos as coisas que o Senhor havia me chamado. Até que um dia eu tomei essa decisão de começar um trabalho. E o meu pastor me deu a primeira congregação ali no bairro Socialista para que eu pudesse congregar. E durante 6 anos eu estive ali naquele lugar. Resumindo a história, né? No ano de 2007, o pastor Tony me enviou para Extrema de Rondônia. E aqui eu comecei novamente um trabalho, né, com alguns irmãos que aqui se encontravam. Já falei um pouco da história já em outro vídeo a respeito da história da igreja missionária aqui de Extrema. Então vocês já estão por dentro, né, dessa história. Então eu gostaria de deixar para você esse incentivo. Deus fez uma obra poderosa na minha vida e eu comecei a trabalhar aqui em Extrema de Rondônia. Deus foi abrindo as portas e Deus tem
multiplicado e abençoado as nossas vidas. Quando foi no ano de 2013, 13 anos depois, as pessoas falaram, não, entra na justiça, que isso aí, essa causa aí do exército, rapidinho você vai ganhar. E foram 13 anos na justiça. Depois de 13 anos, quando eu já estava com 43 anos, eu fui ressarcido, fui aposentado. Eu tinha pedido para o Senhor me aposentar. O que eu quero dizer com isso? Eu fui aposentado, recebi tudo aquilo que, os 13 anos que eu fiquei fora das Forças Armadas, eu recebi. Então, o que Deus falou comigo naquele dia, você não precisou ficar o tempo que você queria no exército. Você queria ser aposentado, eu aposentei. E ainda te paguei todos os anos atrasados que você ficou sem você, né, ter que ir todos os dias lá. Eu paguei você com juros e correções monetárias. E ainda te sustentei durante esses anos todos na minha obra. E hoje, irmão, fazem 27 anos que eu me converti, 21 anos, né, que estou de tempo integral no reino do Senhor. E Deus tem multiplicado e nos abençoado. Então eu quero deixar esse pequeno testemunho, é muita coisa, mas o nosso tempo é curto e a gente não quer alongar, né, o nosso tempo. Para você entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Um dia o Senhor me chamou para ser pastor, com 7 anos de idade, e eu não sabia como. Então muitas vezes nós recebemos o chamado do Senhor, mas existe um tempo entre o chamado e a realização do chamado. Eu me converti com 23 anos, eu tinha recebido a promessa com 7 e assumi a primeira igreja como pastor de tempo integral quando eu tinha 30 anos de idade. Então foi um período longo, né, de tratamento, de cuidado, onde Deus cuidou de mim, onde Deus tratou de mim, tratou da minha família, me ensinou a depender dele, depender da sua palavra. E hoje eu estou compartilhando isso com você, com a convicção e com a certeza de se você foi chamado para uma obra do Senhor, meu irmão, não fique esquivando e nem com medo, porque aquele que começou a boa obra, ele vai continuar, ele vai terminar aquela boa obra que começou na minha vida e na sua vida. Por isso quero deixar essa palavra de incentivo para você, esse pequeno testemunho da minha vida. Quando você olhar para mim, você vai conhecer um pouquinho da minha história. E quem sabe um dia a gente possa se encontrar e eu possa detalhar cada passo dessa minha conversão. Tá certo? Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Até um próximo tempo, se Deus nos conceder essa graça. Tá certo? Um abraço para você, um abraço para sua família. E se você ainda não nos acompanha aí nos nossos canais da Igreja Missionária Unida do Brasil, entre lá, né? Deixe seu like aí na nossa programação, deixa seu like aí e nós vamos agradecer. Nós queremos avançar anunciando boas novas. Em breve nós teremos outros vídeos falando da palavra de Deus, ministrando o seu coração, para que você possa entender a respeito do Evangelho da salvação. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus.